Não é um chamado para fazer essas coisas. Quer dizer, o professor é um profissional como o médico, entendeu? Como o engenheiro, como a datilógrafa, como a secretária. Entendeu? Então, a gente tem que ser respeitado, e é preciso brigar nesse país para ser respeitado. Então, é preciso lutar. O que a gente precisa é aprender qual é a melhor forma de brigar, porque me parece que greve já não está funcionando bem. Me parece. A nível, inclusive, de operários, a greve está, com a globalização da economia, está cada vez menos eficaz. Entende? Mas os professores, precisamente porque fazem greve não na base da infraestrutura, mas da subestrutura, não têm poder de barganha. Então, passam 3 meses, o governador tem paciência e um pouco de cinismo, então ganha sempre a parada. O que precisa fazer não é parar de brigar, não, é cientificamente descobrir qual é o jeitinho que substitui a greve, para poder lutar no sentido de ser defendido. Agora mesmo nós comentávamos no carro a questão da dignidade do professor e da professora, quer dizer, nós temos que lutar não só pelo salário, mas pelo salário que faltando a nós, deteriora o senso mesmo de dignidade nossa. Quer dizer, nós temos que lutar, nós temos que brigar. Por exemplo, eu agora fiquei surpreso com a declaração do presidente eleito, Fernando Cardoso, sobretudo porque ele é um grande intelectual e ele não podia ter dito que o problema é gastar um dinheirão que se vai gastar para fazer baterias de teste para surpreender e constatar e provar a ineficácia dos professores. Puxa, foi profundamente mal assessorado o professor Cardoso, porque isso podia dizer um presidente de república, por exemplo, não sei, acho que nenhum presidente da república podia dizer isso. Vocês vejam que esse negócio de dizer que operário que não é competente nunca é uma mentira. Está aí, um homem competentíssimo, um dos maiores intelectuais desse país, professor em qualquer universidade do mundo, disse um disparate desse, que é preciso um teste para mostrar que os professores, isso é uma ofensa. Os alunos com relação à compreensão do conceito de ideologia. Por exemplo, quando a gente sai em São Estrada, luz baixa, com névoa, não, como é que diz? Neblina, luz baixa com neblina. E a neblina, o que é que acontece é que a neblina, quando a gente sai uma manhã, por exemplo, se eu me lembro tanto da Europa, eu às vezes saía de casa para o meu trabalho e havia 30 metros de visibilidade para mim, na rua da minha casa, só que eu conhecia tão bem a minha rua que não tinha perigo de bater no poste. Mas as árvores da rua, por exemplo, eu via a sombra das árvores envoltas na neblina. Cada 30 metros a coisa ia melhorando, eu via mais na frente. O que acontece nessas ocasiões é que os objetos que ficam envoltos na neblina viram a sombra deles. Por outro lado, a névoa ou a neblina opera em nós não de verdade, mas uma espécie de miopia. Quer dizer, então a névoa, de um lado, miopiza a gente e do outro, opaciza a realidade. É isso exatamente o que a ideologia faz. Quer dizer, a ideologia, e outra coisa, muitos de nós pensamos às vezes que a ideologia é pura abstração, é pura ideia. Não, a ideologia é material, a ideologia pesa, a ideologia é um tijolo, pesa 20 quilos. Então, mas ela opera em nós essa coisa. De um lado, ela diminui a nossa capacidade de ver criticamente o mundo, a realidade. Do outro, ela opaciza a realidade,
Ela diminui a nossa capacidade de ver criticamente o mundo, a realidade. Do outro, ela opaciza a realidade, ela encobre a realidade. Por isso é que eu defendo tanto uma pedagogia que eu chamo da desocultação da verdade, e não da miopização do educador e do educando e da ocultação da verdade. Quer dizer, ela diminui a nossa capacidade de ver criticamente o mundo, a realidade. Do outro, ela opaciza a realidade, ela encobre a realidade. Por isso é que eu defendo tanto uma pedagogia que era de que não é possível fazer juízos de valor para culturas. Quer dizer, a cultura você entende, você procura entender, você procura perceber a diferença entre a forma de estar sendo do chileno e a nossa, de brasileiros, a do genebrino, onde eu morei também, a dos Estados Unidos, do americano e a nossa. Mas não cabe a gente dizer, no Brasil isso é melhor, no Brasil é melhor do que aqui, o Brasil é melhor do que aqui. Não dá, porque é simplesmente diferente, não é melhor nem é pior. Isso foi um grande aprendizado que eu fiz. Agora, fundamentalmente porque do exílio você toma distância do Brasil, quer dizer, do seu contexto. Professor, no Brasil existem mais de 30 milhões de pessoas vivendo em estado de miséria. O que vem primeiro, comida ou educação? Em primeiro lugar, essa é uma boa pergunta, porque a gente pode correr o risco, um pouco distanciado da realidade social, política, econômica, em que há fome e em que há a ignorância, a gente pode correr o risco de hipertrofiar, quer dizer, de reforçar uma ou a outra, por exemplo, e separá-las. Na medida em que você luta no sentido de comer, no sentido de obter meios, de inventar meios, criar meios para trabalhando, ganhar decentemente, e ganhando decentemente, comer o suficiente, na medida em que você se engaja numa luta assim, ou engaja outros numa luta como essa, e em grandes aspectos você está fazendo educação também. Quer dizer, no fundo, a pergunta significa exatamente com educação, a educação chamada escolar ou educação sistemática. Evidentemente que com fome é difícil a gente estudar. Aprender. Não que a gente perca inteligência por causa da fome, mas é porque a fome te atrapalha, quer dizer, a fome te distrai da leitura e te fixa nela. Mas, de modo nenhum, separar a luta para comer da educação, quer dizer, uma coisa puxa a outra.